Boa tarde a todos, novamente. Vamos então para a segunda palestra, esta agora dedicada aos ostracotos, pela Isabel Loureiro. Isabel Loureiro, tal como a Margarida, foi aluna aqui no GeoFCUL, é investigadora e tem desenvolvido a sua investigação no Centro de Geologia da FCUL, e a sua área de investigação tem interessado basicamente os ostracotos fósseis, nomeadamente do Miocénico e do Jurássico Inferior, e também os ostracotos atuais. Espero que gostem desta palestra e dou a palavra então à Isabel. Obrigada, Pedro. Obrigada também pelo convite e boa tarde a todos. Vamos passar agora, estritamente falando, para os bichos. Vamos entrar no reino animal, vamos deixar as coisas mais micro, vamos passar para o micro um bocadinho maior. Os ostracotos, o que são, onde estão, para que servem? Muitos de vós que estão aqui, que estão na licenciatura, ou que já passaram pela licenciatura, já ouviram falar neles. Se calhar muitos de vós tremem ao ouvir o nome dos ostracotos, são os feijõezinhos, são os pistachos, são os grãozinhos de arroz. Hoje aquilo que eu vou tentar mostrar, de forma muito resumida, é que de facto os ostracotos são valiosos em termos da geologia, e não só, e talvez desmistificar um pouco a sua complexidade. Também mostrar que são de facto muito interessantes. Antes de mais, gostaria de salientar que eu não inventei nada, pelo que estas duas obras foram as obras que eu consultei para preparar esta apresentação. Quase todo o texto, muitas fotografias, muitas imagens foram retiradas destes dois livros. Todas as outras referências serão indicadas no final. Este livro é mais direcionado para os ostracotos do quaternário. Este é microfósseis no geral, mas tem um capítulo sobre os ostracotos, que também está muito claro e que depois, mais a fundo, quem quiser, para se interessar, pode consultar. Muito bem. Então, os ostracotos, o que é que são, afinal? Parece que é assim uma coisa muito extraordinária. Nós, nas aulas de estratigrafia, mas como é que eu me entendo? As primeiras aulas são assim muito confusas. Aliás, para perceber os ostracotos, há pessoas que seguem gregas, o que é normal. O termo ostracoto tem sua raiz no grego ostrakon, que significa carapaça. É muito interessante, se fizerem uma pesquisa no Google com a palavra ostrakon, vão ver que a raiz etimológica também é equivalente para a palavra ostracizar. Não tem nada a ver, mas é interessante saber o porquê. O que é que são? São artrópodes. Tenho aqui uma citação que o Silva e colegas dizem que são os mais comuns artrópodes de todo o registro fóssil. São artrópodes, são aparentados com as aranhas, com os caranguejos, etc. São crustáceos bivalves, portanto, são mais primos, mais chegados de outros moluscos, como as conquilhas, as ameixas. Têm, portanto, duas valvas, esta é a direita, esta é a esquerda, unidas no topo, por assim dizer, no seu corpo dorsal, por uma chaveira. Estas válvulas vão proteger, são o que protege a parte mole do organismo. São pequenos, ao contrário do que a Ana Margarida referiu. Também se incluem no grupo dos microfósseis, embora ultrapassem os 2 milímetros em alguns casos. São apelidados muitas vezes de seed shrimp. Isto porque quem primeiro os começou a observar, e na escola inglesa eles veem, bom, é uma coisa com duas válvulas, mas tem muitas perninhas, parece um camarão. Portanto, para eles era lógico, um camarão mais duas válvulas é um ostracoto seed shrimp. Não tem nada a ver. 30 milímetros, está aqui, pode-vos parecer muito estranho, porque nós nas aulas nunca vemos coisas assim tão grandes, não é? Mas de facto elas existem. Um ostracoto atual, o Gigantocipris, que será que é assim que se chama? Podem ver aqui as marcas dos nervos oculares, digamos assim, são nervos sensitivos à luz, são os olhos do ostracoto. Tem a dimensão, é um ostracoto de água doce, tem mais ou menos a dimensão da cabeça de um dedo de uma pessoa, portanto, ainda assim, são grandinhos.
Começaram a ser descritos no século XVIII. Já no século XIX havia uma monografia pelo Sr. Brady, em 1877. Como não havia microscópios tão evoluídos como há hoje, nem fotografias nem nada, era tudo desenhadinho à mão e são desenhos preciosos. Os pormenores estão lá praticamente todos. Portanto, estas obras antigas ainda são hoje muito consultadas e valiosas. Algumas delas já estão, obviamente, fora dos direitos de autor, estão disponíveis para consulta de qualquer pessoa, inclusive na internet. Bom, o que mais é que podemos saber acerca do que são os ostracodes? Os seus bordos têm designações para nos conseguirmos entender todos uns com os outros. Bordo ventral, dorsal, anterior e posterior. Anterior antes, posterior por trás, assim é fácil de fixar. Nesta vista lateral das válvulas. Depois, as duas válvulas formam uma carapaça calcária ligada entre si por uma charneira na zona dorsal. Portanto, está aqui a charneira, as duas válvulas. Essa charneira pode ser muito simples, charneira adonto, ou muito complexa, a esquizodonte. Portanto, esta complexidade vai variando por vários fatores, inclusive ambientais. Depois, o corpo é composto por cefalotórax e apêndices. Tem uma pseudocabeça, ou encéfalo, tem o tórax e depois tem os apêndices. Nesta imagem que está aqui por trás, consegue-se perceber mais ou menos o corpo dentro das duas válvulas e depois os apêndices. Está aqui mostrado todos os apêndices que estão por fora, mas tal como os outros artrópodes, têm a cabeça, entre aspas, e o tórax numa única forma, chamado cefalotórax. Geralmente tem 5 ou 8 pares de membros no estádio adulto que saem para o exterior no bordo ventral, portanto aqui por esta zona, por onde saem os apêndices. Esses apêndices têm várias funções, desde a locomoção, a própria oxigenação do organismo, eles não têm pulmões. A oxigenação é feita através da passagem da água pelo próprio corpo do organismo. E depois os apêndices ligam-se à carapaça, deixando impressões musculares no interior, que são características de cada espécie, de cada família. Este é um aspecto de impressões musculares no microscópio e aqui um desenho de algumas que tipificam os ostracodes. São diferentes, inclusive de espécie para espécie, e são um elemento identificador dos ostracodes. A carapaça pode ser lisa ou apresentar ornamentação, com ou sem protuberâncias. Portanto, há uma variedade enorme de ostracodes, não é? E também de ornamentação. Podem ser postilhas com aqui um tubérculo ocular, podem ter umas asas, aqui isto tem a vista de cima, portanto é a vista dorsal, umas asas com uns biquinhos, podem ser completamente lisos, de uma forma muito simples. Podem apresentar também canais de poro por onde as sedas sensoriais contactam com o meio. As sedas são observáveis no atual, nos ostracodes mais recentes, vivos, entre aspas, e parecem pelinhos, mas são sedas. Então, os poros normais na carapaça no exterior geralmente podem estar simples ou podem estar em crivo. E aqui uma imagem de um crivo com aqui a seda. Mas também podem ser marginais, isto visto internamente. Vê-se aqui estes canaizinhos, são os canais de poros marginais. E mais? Geralmente, estes organismos têm 8 mudas de carapaça ao longo da sua vida. Ao contrário dos molluscos que vão crescendo e acrescentando o carbonato de cálcio às suas carapaças e aquela válvula vai crescendo, os ostracodes não, eles vão sucessivamente mudando de carapaça, saindo uma à medida que vai crescendo a outra, até chegar ao estado adulto. A designação que foi encontrada para esta evolução é adulto, é o A, e depois o mais pequenino é o A-8. Depois, existe dimorfismo sexual em algumas espécies, em que as fêmeas são maiores e mais bejudas, como se pode ver, do que os machos. Isto porquê? Porque as fêmeas transportam em si ovos, ou então os pequenos ostracodes bebês, e daí que nesta zona seja mais larga para acumular estes mesmos ovos ou pequenos ostracodes.
No entanto, a reprodução nestes organismos pode ser sexuada ou assexuada. Isto era o que seria normal, uma fêmea, um macho origina um jovenzinho. Notar que esta fêmea de facto é maior, é mais alta, é mais bejuda, aqui no chinês um bocadinho mais ligeira. Mas há casos em que isso não acontece, há espécies em que isso não acontece e há espécies, inclusive, que têm os dois tipos de reprodução. E isso é interessante, porque uma espécie se a dar ao trabalho, entre aspas, energético de ter dois tipos de reprodução, quando uma, aparentemente, serviria. Foi para responder a essa pergunta que surgiu o projeto Sex a Sex, do qual uma nossa colega, Maria João Martins, fez parte. Ela partilhou connosco, enfim, comigo, alguns dos resultados deste projeto e um dos âmbitos do projeto era precisamente perceber o porquê destes dois tipos de reprodução numa mesma espécie. Porque, ao fim e ao cabo, porque não só um machinho e uma fêmea e pronto, não é? Porque esta coisa de assexualidade. Mas, enfim, o Eusebius Videns, de facto, tem esta característica. Um dos resultados que obteve este projeto foi que os machos se distribuem pela zona do Mediterrâneo, tanto que eles ainda estão de brincadeira, chamam-os Latin lovers, porque machos só foram encontrados no Mediterrâneo, mas casos curiosos em que Portugal, nas poças perto de Vila Nova de Mil Fontes, atenção que isto é uma espécie de água doce, encontrada em poças que não são fixas, que no verão desaparecem, foram encontradas as duas coisas, os dois tipos de reprodução. Pronto, as conclusões que eles chegaram é tudo muito biológico, eu não nem sequer me atrevo a alongar por aí, mas é uma problemática interessante no que diz respeito aos ostracodos e naquilo que eles podem indicar em termos ecológicos e ambientais. Pronto, isto é muito engraçado, mas como é que nós identificamos os ostracodos fósseis? Os biólogos, quando nós chegamos a esta parte, dizem que nós fazemos poesia, porque para eles é muito simples, têm máquinas de ADN, têm essas análises químicas avançadas que dizem esta é uma espécie, aquela é outra e aquela é outra. Porquê? Porque o ADN destas são diferentes. Nós, no fóssil, obviamente não temos isso, não é? Então, temos de nos basear em características, maior parte externas, para identificar diferentes espécies dos ostracodos fósseis. Quais são essas características? Assim, muito resumidamente, mas obviamente há outras. A forma geral da carapaça, as impressões musculares, quando são observáveis, o tipo de ornamentação presente e eye spot, que são as marcas dos nervos oculares, entre aspas, que são deixadas também na carapaça, a estrutura, forma, dimensão, distribuição dos canais de poros normais e marginais, quando são observáveis também, os elementos da charneira, o dimorfismo sexual quando presente e a morfometria, a altura e comprimento. A relação entre a altura e comprimento geralmente pode caracterizar também uma espécie. Quando há dúvidas, é fazer contas. Isto é o que os ostracodos são, assim, muito resumidamente. Provavelmente isto viria para uma aula de 50 minutos, bem cheinha, a olhar para cada um destes aspectos muito detalhadamente. Mas aquilo que interessa também saber é onde é que eles estão. Os ostracodos são animaizinhos que são muito fáceis, ou seja, eles estão em todo lado onde haja água. É uma coisa impressionante. Não sei se há algum estudo feito nas fontes de cidade, mas se houver, provavelmente alguém vai encontrar os ostracodos. No registro fóssil, então, existem desde o Ordovícico até ao atual. Há uma disputa, entre aspas, acerca de algumas formas encontradas no Câmbrico. Não se tem bem a certeza se são ou não ostracodos, mas seguramente desde o Ordovícico até ao atual. Há mais de 65 mil espécies. Há bem pouco tempo, uma colega nossa que está a trabalhar há pouco tempo nos ostracodos perguntava, mas afinal, quantas espécies de ostracodos é que existem? Pronto. Mais de 65 mil, se contarmos as fósseis e as atuais. Há muitas, mesmo muitas. Este é só um exemplo para ilustrar um ostracodo bovónico, para ter uma ideia do aspecto. Pode ter um ostracodo assim muito mais antigo,
porque todas as imagens que eu vou apresentar são de coisas ou nas quais eu trabalhei, ou então, como já referi, do sexo a sexo, como foram cedidas pelo Maria João. Portanto, isto é o mais antigo que vão ver nesta apresentação. Depois, estão presentes nos primeiros centímetros de sedimento em todos os ambientes aquáticos, mesmo em todo o lado. Desde água doce, de lagos, laguinhos, perenes, não perenes, rios, até as zonas mais marginal-marinhas, de sapais, de estuários, até as planícies abissais, eles estão em todo o lado. A água doce mostra aqui dois exemplos, o Eusebio videns e um ostracodo do Jurássico. Da água salobra e dois ostracodos do atual, do estuário do Formira. E de ambientes marinhos, este que eu gosto bastante, o sulfame é muito pequenino, mas é muito engraçado, é fital, portanto vive agarradinho às algas e é marinho. Há parâmetros que, de facto, eles não existem todos em todo o lado. Os ostracodos são excelentes indicadores ecológicos e ambientais, precisamente porque há espécies e grupos de espécies que se especializam em determinados ambientes. O que é que faz com que essa distribuição ocorra? Salinidade, substrato e alimentação, temperatura e profundidade, como influenciador na temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido na água. Existem outros condicionantes também, o pH, por exemplo, é um deles, mas estes, de facto, são os mais importantes. Se a temperatura da água parece controlar a distribuição geográfica, é a salinidade que direciona mais a distribuição ecológica. Se tivermos como base este esquema de zonas não marinhas, águas salobras e depois toda a gama de águas marinhas, esta família Darwinoidea está muito especializada em águas mais doces, mais internas, mais terrestres, digamos assim. Por outro lado, os Bairioidea estão em tudo o que é águas marinhas, mas não se imiscuem nas águas que podem flutuar e variar, como nas zonas de transição marinhas, lagoas. Eles não vão para aí, eles vão mesmo para o marinho senso lato. Citridoidea, por outro lado, é o contrário. Estão desde águas doces até aqui, parecem não gostar muito de maiores profundidades, talvez de águas mais frias, não, mas, por outro lado, suportam águas doces, águas de transição e águas marinhas, portanto, estão aqui. Os policopos são pelágicos, pelo que estão distribuídos em zonas marinhas, em águas marinhas, mas com as marés podem ir dentro dos estuários, não se importam muito, são pelágicos, andam na comunidade. E, por outro lado, os Citridoidea, que estão em todo lado. Estes sim estão em todo lado. Há, claro, espécies que suportam mais uma determinada gama de salinidades ou outra, mas, enquanto grupo, aparecem em todo lado. Algumas diferenças entre eles, entre estes dois grandes grupos que se podem distinguir entre ostracodos que gostam mais de um ambiente marinho e ostracodos que gostam de um ambiente menos marinho, muito genericamente. Os da água doce apresentam uma carapaça lisa, fina, fracamente calcificada, que é normal, a água doce não tem muitos sais disponíveis, forma geral e chaneira simples. Alimentam-se de toáceas, bactérias e outros detritos. Já os ostracodos de água salobra e marinha têm uma carapaça mais calcificada, ornamentada, que mais para os preeminentes, são ou podem ser predadores de toáceos e foraminíferos e pequenos vermes, ou até filtradores. Modo de vida, já falei nos pelágicos, nos policopos. Têm carapaças finas e lisas com apêndices longos e fortes para nadar. É normal, se são pelágicos, de movimentar e comunidade. Por outro lado, os endobentónicos, que vivem de facto enterrados dentro daqueles do primeiro 1, 2 cm de sedimento, geralmente são mais lisos, tendem a ser mais pequenos, alongados. Por outro lado, os bentónicos têm bordos ventrais muitas vezes aplanados e com projeções alares, costilhas, porque é espaço, não estão enterrados dentro do sedimento, uma parte das vezes. Em substratos mais grosseiros, como
maior energia, têm carapaças robustas, costilhadas, para suportar, de facto, essa energia. E, por fim, os fetais vivem e alimentam-se de algas. Portanto, estes são os vários tipos, de modo muito geral, dos modos de vida dos ostracodes. Bom, isto é assim, uma apresentação, para quem nunca viu, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma apresentação muito geral do que são os ostracodes e agora passamos para que servem, onde é que eles são aplicados, onde é que eles são usados e são usados para fazer teses, para outros tipos de estudos inseridos em projetos, porque são um proxy bastante valioso, nomeadamente também na indústria do petróleo. Então, vamos assim caso a caso, dar alguns exemplos. Podíamos estar aqui a tarde toda a dar exemplos de estudos interessantíssimos que foram feitos usando também os ostracodes, mas não temos tempo. Portanto, o Gil também quer falar. Portanto, só um outro exemplo de cada tipo de utilização. No atual, nós geólogos, imiscuímos um bocadinho neste âmbito que é mais biológico. Nós fomos escolher, num âmbito de um dos projetos em que eu participei, amostras de sapau, no rio Mira, no caso, para caracterizar precisamente os sapais do rio Mira. Lá está, os biólogos olham para nós assim de lado, mas nós, como geólogos que somos e paleontólogos que somos, temos de fazer esta correlação entre aquilo que existe agora e aquilo que para transpor para o passado, não é? Isso é uma das coisas que nós aprendemos em geologia geral, logo é esta verdade. Portanto, temos pena, biólogos, a verdade é que nós também podemos fazer isto e depois apresentar aqui também, que é basicamente o resultado deste nosso trabalho. Os ostracodes permitem então, a associação dos ostracodes permite então caracterizar os ambientes, foi o caso do Mira, e depois inferir sobre aquilo que se passa, neste caso, dos sapais. O que é que aquela espécie sobrevive aqui, não sobrevive ali, o que é que isto quer dizer para os ambientes passados. Em termos do atual, é bastante importante. Depois, já um bocadinho no fóssil, falamos do quaternário e alterações no nível do mar. É muito em voga, alterações climáticas, o nível do mar está a subir, está a descer. É um tema muito sexy. Alguns exemplos. Em cortes nos Estados Unidos, de períodos glaciares e interglaciares, foi encontrado uma sucessão dos ostracodes marinhos e baixas percentagens dos ostracodes marino-marinhos. Depois, quando se sabe que, à medida que a regressão glacial desenvolve, estas percentagens vão sendo alteradas. Portanto, é aqui um proxy, um elemento-chave de que houve, de facto, uma mudança de ambientes naquela zona. Outro exemplo de uma tese dos Estados Unidos, mas que foi feita sobre um estuário na Grécia, em Epirus, em que este colega, através da análise de sondagens e também com outros proxies, conseguiu perceber a evolução desta lagoa até ao estado atual. Isto foi em 96, mais ou menos. Depois, um caso português, se bem que não estudado por portugueses, o de Vila Moura. Existe em Vila Moura um sítio arqueológico chamado Cerro da Vila, que está localizado numa antiga lagoa, que foi estudada por estes autores. Então, também foi feito um trabalho idêntico àquele que mostrei na Grécia, para saber a evolução daquela lagoa, o que é que aconteceu. Um dos proxies usados foram os ostracodes. Um bocadinho mais para trás, para o fóssil. Isto aqui, mesmo é só nós e menos menos. São bons indicadores paleoambientais devido à sua abundância, diversidade e por haver uma forte correlação entre as suas distribuições e a temperatura das águas, entre outros fatores, aqueles que já indiquei há pouco. Depois é esta coisa também bastante importante. A maior parte dos géneros dos ostracodes recentes podem ser encontrados no Miocénico e têm semelhanças com as associações do Mesozoico. Ou seja, através de inferência e uniformitarismo, podemos efetuar uma paleontologia detalhada. Exemplos, para puxar a brasa à minha sardinha,
A minha tese de mestrado foi a comparação entre ostracodes do estuário do Romira e ostracodes do Miocénico, do túnel do Rossio, e saber e ver o que é que se podia retirar desta comparação entre estas duas idades. Isto também foi um resultado dessa discussão, nomeadamente mais para a parte do Miocénico. Finalmente, outra coisa bastante importante, que são os ostracodes são excelentes indicadores bioestratigrafios. Pode-se fazer uma bioestratigrafia muito boa utilizando os ostracodes. Um dos exemplos naquele que eu estou a trabalhar é a extinção de um grupo chamado metocopina no Tuarciano, que se julga estar diretamente relacionado com um evento anóxico que ocorreu no Jurássico Inferior, o Tuarciano, portanto, pertence ao Jurássico Inferior, onde se vê que há um grupo inteiro de ostracodes que desaparecem e nunca mais voltam a aparecer. Ao mesmo tempo que estes desaparecem, os outros, obviamente, vão aumentando e diversificando. Quando estamos a estudar, quer seja numa sondagem para petróleos ou outro estudo qualquer, sabemos que estamos no Jurássico Inferior. Se encontramos metocopina, estamos abaixo do Tuarciano Inferior. Se não encontramos metocopina, encontramos outra série de grupos de ostracodes. Então sabemos que estamos um pouco mais acima. Isto é bastante importante para aquilo que vem a seguir, que é os petróleos. No caso dos petróleos, eles já começaram a ser usados nos petróleos desde os anos 30. Aliás, foi os petróleos e os estudos desenvolvidos devido a esta indústria que fomentaram a investigação nos microfósseis, não só nos ostracodes, mas também noutros grupos, porque começou-se a ver que seriam excelentes indicadores para aquilo que há pouco a Ana Margarida também falava, saber rocha-mãe, saber rocha-selante, etc. E como são excelentes bioindicadores, sabemos precisamente em que tipo de substrato estamos. Agora, esta citação do Hertha et al. O ostracodologista de petróleo é complicado, porque quando estamos inseridos num projeto em que temos meses para desenvolver um trabalho, estudar as amostras, estudar as espécies, ver, medir, e chegamos ao fim com 2, 3, 4 papers, é excelente, mas um ostracodologista que esteja inserido numa equipa, alguns a ver logs e a tentar perceber o que é aquilo, tem horas para tentar perceber o que é que aquele ostracode quer dizer, de onde é que ele vem, que informação é que pode tirar, porque o chefe está a pedir um relatório há 5 minutos atrás. É um trabalho complicado, mas de facto existe e eles, os micropaleontólogos especializados em ostracodes, são bastante reconhecidos. É preciso ter uma grande bagagem por trás para depois chegar lá e saber usar também este proxy como indicador. Eles são usados, os ostracodes, neste momento, ostracodes não marinhos para estudar o Cretácico Inferior, pré-sal, no Golfo da Guiné e Brasil, o Cretácico Inferior do noroeste da Europa, principalmente nas bacias Céltico, Occupy, Offshore e Alemanha. Ostracodes marinhos, tudo vem do Saara, Cretácico Médio do Golfo da Guiné e do Brasil, e o Eocénico da Tunísia e do Líbano. Muito interessante para esta parte mais rápida, que tem de ser mais já, do estudo dos ostracodes, Wainsworth e colegas estabeleceram uma tabela de coloração devido ao comportamento, obviamente, que as rochas têm de ter, quer rochas geradoras, quer rochas selantes, têm de passar por determinados patamares térmicos e isso deixa marcas nos ostracodes, nomeadamente na sua cor. Obviamente, quanto mais escuro, mais calor os organismos sofreram. Por isso é uma ferramenta, não sei se é muito usada, mas é uma ferramenta, ainda assim, para a utilização dos ostracodes nos petróleos. Um último exemplo interessante é os ostracodes como
traçadores de tsunamis. Há vários estudos já sobre esta temática. É bastante interessante ver a relação que existe nos depósitos de tsunami e comparar com os depósitos normais, entre aspas, e ver o que é transportado em termos de ostracodos e de outra fauna. Mas é simplesmente um exemplo. Há outros, já li numa revista na Archaeology Today, acho eu, um trabalho arqueológico que foi feito e que usaram os ostracodos como indicadores ambientais também. Portanto, há muito por onde pode ser utilizado este grupo. Mas lá está, não se pode falar tudo pormenorizadamente neste âmbito. Portanto, vamos a algumas conclusões. Acho que uma das conclusões que se pode retirar, ou que eu pessoalmente posso tirar, é que os ostracodos são bastante úteis. Conjugados com os proxies, lá está, porque nós não estamos isolados no nosso mundinho, ninguém está, são valiosíssimos. Podem confirmar e podem dar indicações que outros proxies vão confirmar. Eu gosto mais de pensar assim. Nós tiramos as nossas conclusões e depois os outros vão confirmar as nossas conclusões. Isso é, pessoal? É preciso ter muita paciência para os deslindar. Eu costumo brincar com os nossos colegas da sala de pós-graduação e dizer que é o ostracobologista quem, desde sempre, gostou muito de fazer aquilo que aparece nos jornais, que é descobrir as diferenças. As imagens, descobrir as diferenças. Quem gosta de fazer isso? Isto é perfeito. Porque às vezes há espécies em que, de facto, é preciso ter assim, um olho muito clínico para perceber que há ali qualquer coisa diferente. Porque lá está. Se fôssemos todos biólogos, iríamos todos para a genética e está despachado. Mas somos geólogos, portanto, temos de perceber, de facto, se estamos na presença de uma, duas, três espécies e o que elas querem dizer. Não é? Enfim, os ostracodos são organismos complexos e muito diversificados. Estão presentes em praticamente todos os ambientes aquáticos, é verdade. São ótimos indicadores paleoambientais e paleoecológicos. São bastante importantes em conjugação com os proxies, nomeadamente na indústria do petróleo. Era isto que eu queria mostrar e muito obrigada. Não, ainda tenho outra coisa para mostrar. Só um bocadinho. Se eu conseguir pôr a funcionar. Isto é algo que está disponível no YouTube, que são os ostracodos macho. Lançar é uma técnica de acasalamento, não é acasalamento propriamente dito, acasalamento vocês já viram a imagem do macho e da fêmea. Aqui é uma técnica de cortejamento bioluminescente. É japonês, este site, este sítio no YouTube é japonês, é um aquário, tem 500 filmes acerca de várias espécies. Tem este pequeno filme, é muito pequenino, são 30 e poucos segundos, mas é muito engraçado ver a luminescência e a forma como os machinhos andam à volta das fêmeas e dá um aspecto assim muito engraçado. Pronto, se quiserem, está aqui. Este está a corrigir. E pronto, só. A nossa segunda palestra. De qualquer maneira, temos uns minutos para questões. Portanto, há duas hostilidades, então. Há questões? Ninguém tem questões sobre os ostracodos? Não há lista, não há. Lista? Não? Ok, então. Eu não tenho perguntas, mas tenho uma reflexão a fazer. Não foi o projeto Sexo a Sexo que descobriu que os machos do ciclo se concentravam à volta do Mediterrâneo. Precisamente porque já se sabia que os machos do ciclo e de outras espécies da Água-Doce apenas existiam à volta do Mediterrâneo, é que surgiu o projeto Sexo a Sexo, precisamente para tentar perceber porque é que eles se concentravam à volta do Mediterrâneo. Mas não foi o projeto que descobriu isso.
Isso já está descoberto há muito tempo e descrito em muitos manuais. Fica a correção. Vou meter a questão. Do ponto de vista bioestratigráfico, provavelmente, a ideia que tenho, é que provavelmente os estracodos, do ponto de vista marinhos, serão provavelmente mais úteis do ponto de vista bioestratigráfico, também porque têm uma distribuição muito mais ampla. Relativamente à bioestratigráfica com os estracodos continentais, há de facto forte viabilidade, por exemplo, em utilizá-los. Portanto, a coisa consegue-se fazer correlações estratigráficas, bioestratigráficas precisas, por exemplo, pegando em afloramentos a distâncias consideráveis, por exemplo, temos esta associação a esta idade e, de facto, há uma correlação efetiva globalmente, ou há uma dificuldade comparativamente aos estracodos marinhos? Se os marinhos prevalecem efetivamente sobre os estracodos continentais ou, de facto, os continentais são úteis? Também são muito úteis. Lá está. Como são organismos aquáticos, sua preservação, quer num ambiente, quer no outro, dá-se de qualquer forma e são bem preservados. Se pensares, por exemplo, nas grandes jazidas fossilíferas de lagos, de interiores de pântanos, de águas interiores, os estracodos estão aí. Portanto, se as outras coisas fossilizam, os estracodos também fossilizam. Com marcadores bioestratigráficos. São ótimos em termos de correlação. Vamos lá ver. É claro que os oceanos são maiores e abrangem uma área maior em termos geográficos. Não é, um lago é um lago. Existe naquele espaço geográfico. Pode ser muito, muito grande e aí, obviamente, tens uma correlação, mas de um lado para o outro pode ser um bocadinho mais complicado. Imagina os tempilhões das Galápagos. Estão em ilhas próximas em termos geográficos e têm as suas diferençazinhas específicas. Os estracodos em termos de continente, lá está, como não há um cruzamento biológico das populações, há de esperar que num determinado lago, num determinado rio, haja uma determinada associação que será diferente, ligeiramente diferente, de outra que esteja a milhares de quilómetros, enquanto que isso em oceano, as correntes fazem com que haja uma uniformidade maior. Mas são usados, claro que são usados. Por exemplo, mostraste aí uns dos PowerPoints que havia espécies de estracodos que tinham uma tolerância considerável relativamente à salinidade que polinizavam uma série de vários tipos de ambientes. Essa tolerância, há uma tendência maior, por exemplo, a parte de estracodos continentais ou estracodos marinhos para ter uma maior tolerância. Portanto, quem é que tolera mais? São os que estão no meio, são os mais continentais ou os mais marinhos? Portanto, aqueles que são especializados, aqueles grupos, aquelas superfamílias e famílias que são especializadas numa ou noutra coisa, são especializadas numa ou noutra coisa. Há outras famílias que são realmente... Mas são maioritariamente, essa tolerância parte mais dos estracodos famílias, dos estracodos continentais ou de famílias dos estracodos mais marinhos? Não há uma tendência? Não. Portanto, está... Sim. As famílias que suportam quer marinho, quer ambiente marinho, quer ambiente de transição, quer ambiente de água doce, suportam. Não há, os marinhos suportam até água doce. Não há regra aí. Portanto, os de água doce também não suportam maior salinidade. Pode ser uma espécie, outra espécie, um género, outro género, consiga de facto fazer esta ponte. Mas a beleza, entre aspas, dos estracodos, por um lado, é esta especificidade também. É sabermos que encontras uma espécie ou um género daquela família, então só podes estar em ambiente X. Okay? Mas não há uma tendência, pelo menos que eu saiba, de os marinhos, uma superfamília onde haja muitos estracodos marinhos, suportem. Não. Ok. Mais alguma questão? Podíamos estar a ser mais. Eu fiquei um bocadinho curiosa
vê. Mais alguma questão? Em relação à utilização como traçadores de tsunamis, não entendi assim muito bem. Então, aquilo que teoria é, num evento catastrófico ou um evento de alta energia, quer seja tsunamis ou uma tempestade mais forte, é levado para a Terra, não, obviamente não são os astracônidos, mas outra gama de organismos que vivem normalmente na costa, seja foraminíferos, seja... Portanto, estamos a falar daqueles que vivem enterrados no substrato, é isso, não é? Quer uns, quer mesmo os planctónicos. Os que nadam na coluna d'água, obviamente num evento desses de alta energia, também são transportados para dentro do estuário, ou seja do que for, e aí depositados. Aquilo que os estudos indicam é que há uma relação entre válvulas e carapaças, ou seja, em que o organismo ou vai inteirinho ou então está desagregado, diferente da relação que se encontra no registro fóssil da proximidade, ou seja, ali existe algo que de facto é diferente, para além de todos os outros próximos, claro, para além da própria geologia que é caótica. Os astracônidos o que indicam é que, em termos de razão entre válvulas e carapaças, é bastante diferente do que é encontrado num ambiente normal de vida. A razão entre jovens e adultos também é muito diferente da encontrada num ambiente de vida. E em termos de população, não quer dizer que aqueles que estejam enterrados sejam os que vão aparecer lá dentro, nem os é bastante diversificado. Podem-se tirar conclusões em relação ao estado de conservação dos próprios fósseis e principalmente estas duas razões, entre jovens e adultos, e entre válvulas e carapaças. Só para confirmar, para ver se eu entendi. Portanto, estamos a falar de organismos que têm uma carapaça, por isso são crustáceos, portanto artrópodes, e depois estão dentro de uma... duas válvulas formam uma carapaça. As duas válvulas é a carapaça. A carapaça é composta de... Não, mas os bivalves eram moluscos, não seriam moluscos e não crustáceos, não é? São crustáceos bivalves. Mas os bivalves pertencem ao grupo dos molusca. Portanto, moluscos não. Porque as apêndices articulados e muito bem definidos, e daí serem crustáceos. Então só são crustáceos por causa dos apêndices, é isso? Desculpe, eu tenho que interferir aqui. São bivalves, porque bivalve quer dizer duas válvulas. Há vários organismos bivalves na natureza. Há os lamelobrancos, que são bivalves. Há os ostracodes, que são bivalves. Há os braquiópodes, que são bivalves. São bivalves com um adjetivo, duas válvulas. Depois, estes vários organismos que têm uma carapaça constituída por duas válvulas estão, do ponto de vista taxonómico, distribuídos por filas diferentes. Mas bivalve quer dizer, em português, duas válvulas. Exato. Mas quando diz os biologia, em termos de biologia, estão inseridos no taxon. Bivalvia, aqui ao nome latino. Porque o adjetivo quer apenas dizer que são organismos com duas válvulas. Ok. Não sei se tem mais alguma questão. Mais duas questões? Era para perguntar, no posterior, dar uma mensagem a perguntar como é que se processa bem aquela relação entre a reprodução sexual e assexual. Não perceberam muito bem. Falaste em machos, se quer dizer que a reprodução sexual não existe em machos? É. Quando a reprodução, daquilo que eu entendo por transmitido pela nossa colega Maria João, lá está, eu sou bióloga. Na reprodução assexuada é por partenogênese, ou seja, a fêmea com que multiplica-se, origina outros organismos, não precisa da fecundação para haver continuidade. Nesta espécie, aquilo que é interessante é que na mesma espécie tem os dois tipos de reprodução. Isso também não acontece muitas vezes na natureza. Há espécies que
de facto é só a reprodução sexuada, outras que é só assexuada, esta espécie tem as duas. Foi de facto este o porquê é que originou a dúvida. Quando existem machos, daquilo que eu percebi, quando existem machos, de facto é preferível, é porque as condições ambientais são de tal forma que eles preferem a reprodução sexuada. Quando as condições ambientais de facto não são ótimas, então parte-se para a reprodução assexuada. Isso acontece com muitas algas, como a espeleologia, etc. Funciona das condições ambientais, ou se reproduz sexualmente. Eu só queria perguntar, porque eu não sou desta área, falou aí da relação entre eles e o petróleo. Qual é a relação que existe entre eles? Qual é a informação que a partir deles pode tirar relativamente ao petróleo? É mais um indicador paleoecológico, é mais um dos vários que existem. Paleoecológico, paleoambiental e bioestratigráfico. Ou seja, conhecendo a idade, por exemplo, conhecendo a idade da formação rochosa que nós vamos furar, vamos fazer uma sondagem. Sabemos que estamos no Jurássico Inferior. Ao verificar o sedimento, encontramos os ostracodes que pertencem ao grupo dos Metacopina. Então sabemos que estamos naquela idade, que é o Pleistiano inferior. Isso pode nos dar informação válida se com outros meios de informação, geofísica e outros proxies, soubermos que naquela idade se pensa existir uma rocha geradora, uma rocha selo. É uma das informações que os ostracodes podem dar na indústria do petróleo. Também uma indicação paleoecológica, paleoambiental. Se nós verificarmos na sondagem que temos os ostracodes maioritariamente marinhos, então sabemos que estamos numa zona de rochas formadas em meio marinho. Se encontrarmos ostracodes juntamente com fósseis de plantas, de árvores, então sabemos que provavelmente se aqueles ostracodes forem não marinhos, mais de água doce, então sabemos que estamos numa zona mais de lagos, interiores, continentais. Portanto, dá várias informações, paleoecológicas, bioestratigráfica, tal como outros proxies. Não são os únicos a dar essa informação, mas em conjugação com os outros proxies conseguimos afinar melhor a informação que recebemos. Ok, vamos então encerrar esta segunda palestra. Às 17h, assim voltamos à cara com o Gil Machado. Mais uma vez, temos o Top Emprego disponível. E só mais algumas questões aqui, somente com